No encerramento do segundo trimestre de 2021, nós vamos falar a respeito da multiforme sabedoria de Deus. Nessa aula, nós vamos relembrar tudo o que estudamos até aqui e como podemos observar tudo o que Deus nos deu para cumprir o propósito da igreja. Fique conosco, vai começar mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor, meus amados irmãos, bem-vindos a mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar a última lição do segundo trimestre de 2021, a lição de número 13, que tem por título A Multiforme Sabedoria de Deus. O autor original dessa aula toma como texto base dois textos diferentes. O primeiro texto se encontra em Efésios, capítulo 3, do versículo 8 ao versículo de número 10. O segundo texto se encontra em 1 Pedro, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo de número 10. Aqui nas nossas aulas online, como de costume, eu vou apenas destacar um dos textos. Nesse caso, a nossa leitura oficial será feita em 1 Pedro, capítulo 4, apenas o versículo de número 10. Por isso, mais uma vez eu peço que você e a sua amada família peguem a palavra de Deus e me acompanhem na leitura oficial de hoje. Diz assim a palavra do Senhor em 1 Pedro, capítulo 4, apenas o versículo de número 10. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como os bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, vamos lá! Na aula de hoje nós vamos encerrar o segundo trimestre de 2021. E como todo encerramento, a gente vai acabar voltando em alguns tópicos, voltando em alguns temas que foram trabalhados e que vão ser importantes na nossa vida como cristãos até o fim das nossas vidas, né? Até Jesus voltar, a gente vai de vez em quando voltar nesses temas. Então, se você está me assistindo aí com a revista aberta, mais uma vez você vai reparar que provavelmente eu vou fazer um caminho um pouco diferente do proposto pelo autor original da aula. Então, não se confunda aí se eu trocar aí algumas situações, trazer alguma coisa do último tópico para frente, alguma coisa do primeiro tópico eu jogar para trás. Não fique aí muito espantado, tá bom? Como sempre, eu acho que vocês já se acostumaram, eu faço um caminho um pouco inverso do caminho original do autor. Eu trago outros pontos que também precisam ser analisados, tá certo? Se você está me assistindo sem a revista, fique tranquilo que, como sempre, eu vou colocar as referências aqui embaixo, tá bom? Para você saber exatamente de onde eu estou tirando, qual é o embasamento bíblico, para que não só não fuja da doutrina pentecostal, né? Como também não fuja da doutrina bíblica, que é o padrão que é seguido aqui, tá certo? Então, dito isso, dado esses avisos, vamos para a introdução da aula de hoje, né? Vamos falar hoje, então, sobre a multiforme sabedoria de Deus. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer, mas infelizmente online não dá para eu ter o feedback, né, a resposta dessa pergunta, é se para você Deus é sábio. Obviamente, o público que está me escutando aqui, na maioria das vezes, né, é um público cristão e vai me responder logo de primeira que sim, que Deus é sábio. E de fato, Deus é sábio, isso não está errado, isso é óbvio, né? Fica óbvio pra gente que Deus é sábio. Até mesmo se você não é um cristão, se você não é alguém que frequenta uma igreja, você vai dizer para mim que sim, a forma como o homem construiu a ideia de Deus é uma forma que demonstra sabedoria, que ele tem sabedoria, que ele tem ciência mesmo de fato, né? Ele conhece todas as coisas. Então, qualquer uma das duas opções, qualquer uma das duas pessoas, né, qualquer um dos dois públicos que estão me assistindo, provavelmente vão responder sim, claro, Deus é sábio. E de fato, Deus é sábio. Agora, como eu posso comprovar? Qual é a prova
da sabedoria de Deus. Eu tenho como provar, eu posso provar essa sabedoria? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é compreender aonde consta essa sabedoria, aonde essa sabedoria ela é revelada. Vocês vão dizer para mim, obviamente, que a sabedoria de Deus é comprovada através da criação de todas as coisas. A sabedoria de Deus é comprovada em cada recanto da natureza, na formação do universo, na posição de todas as coisas. Deus, ele é sábio. A forma como tudo funciona, Manuela, já comprova e já demonstra para mim que Deus é sábio. Sim, não está errado. Essa é uma das formas, é uma das maneiras de eu comprovar que Deus é sábio, de eu provar que Deus é sábio. Mas essa não é a única forma, e esse momento da criação não foi o único momento em que o homem experimentou ou conseguiu visualizar um pouco da sabedoria de Deus. Nós, pela misericórdia e pelo profundo amor de Deus, temos outros momentos em que Deus demonstra sua infinita sabedoria, através de resoluções simples de problemas, através de uma elaboração de uma lei objetiva, através da criação de um tabernáculo. Todo o fio da história humana demonstra a sabedoria e as múltiplas formas dessa sabedoria. Todavia, existe um momento em que fica claro não só a infinita sabedoria de Deus, mas principalmente o objeto do profundo amor de Deus. Então, falando ainda sobre sabedoria, a gente precisa enxergar como Deus, o tempo todo e em todo momento, até o fim de todas as coisas, vai demonstrar toda a sua sabedoria até onde nós podemos alcançar, e ao mesmo tempo como essa sabedoria vai ser aplicada de várias formas para demonstrar ao objeto do seu amor o que ele fez e continua fazendo para que o homem entenda que Deus o ama. Então vamos lá, vamos continuar? Falando só sobre a sabedoria de Deus, é óbvio, é claro que Deus ele é sábio e que ele vai demonstrar essa sabedoria em inúmeros momentos da história do homem. Mas existe um momento em que fica claro, em que fica demonstrado toda essa sabedoria. Esse momento é o momento da redenção. Quando Deus promove, ou provê ao homem a redenção, o projeto da redenção, ali ele demonstra toda a sua sabedoria, não só a sua sabedoria, mas todo o seu amor por aquele objeto, não por aquele objeto, o homem não é objeto, mas por aquele indivíduo que ele criou e que ele tanto ama. Então, um dos melhores exemplos da profunda sabedoria de Deus, da onisciente sabedoria de Deus, é no momento da redenção. Quando ele elabora o plano da salvação, fica evidente a sua plena sabedoria, tá? E essa sabedoria, ela vai continuar sendo observada e vai continuar sendo manifestada de várias formas através da igreja. Tudo bem? Então, quando a gente fala da sabedoria de Deus, o maior exemplo do profundo amor e o maior exemplo da profunda sabedoria do próprio Deus é no momento da elaboração do plano da redenção, tá? Essa sabedoria, a sabedoria divina, ela não é revelada por qualquer doutrina, tá? Ela não é revelada por uma teoria, ela não é revelada por uma filosofia, não. A sabedoria de Deus, ela é revelada através de um fator importante. A sabedoria de Deus é revelada através de ação.
ou seja, a suprema ação de Deus. A sabedoria de Deus não é limitada só pelo fato de eu saber que ele é de fato sábio, mas ela é revelada, ela é transmitida através da ação. Isso fica claro desde Gênesis, quando a gente observa que Deus não é um Deus estático, que Deus não é um Deus que simplesmente observa as coisas acontecendo e não intervém. Muito pelo contrário, a gente observa, biblicamente falando, né, um Deus de ação, um Deus que age, um Deus que elabora um plano, um Deus que elabora uma estratégia para obter o seu objetivo, para que o seu povo alcance um objetivo. E qual é o objetivo do povo de Deus? Retornar para Ele. Então, nós observamos que Deus não é só sábio, mas que a sua sabedoria é uma sabedoria de ação, é uma sabedoria que age, é uma sabedoria que atua. E o melhor exemplo dessa atuação, né, desse agir dessa ação, está na figura de Cristo no episódio da cruz. Então a gente tem aqui um Deus que é sábio, que vai fazer de tudo para trazer de volta para si o objeto do seu amor, que nesse caso é o homem, tá? E esse Deus, ele não é um Deus que só fica parado esperando, né? Ele não é um Deus que fica estático, esperando as coisas acontecerem. Não, ele é um Deus que age, ele é um Deus que movimenta. Ele tanto age, tanto movimenta as coisas, que ele mesmo prepara o cordeiro para si, ele mesmo prepara o momento e a hora certa para que o plano da salvação possa entrar em execução e possa abrir caminho para que o homem retorne para ele. E o caminho é Cristo Jesus. Então a gente já aprendeu que Deus é sábio, que o melhor momento para explicar essa sabedoria de Deus é o plano da salvação, é o momento da redenção, né? O plano que foi elaborado para o homem retornar para Deus, e que aquele que vai executar, aquele que vai agir para que isso aconteça, é alguém da própria essência de Deus, que é o seu próprio Filho Jesus. Então a gente já aprendeu que a sabedoria de Deus não é uma sabedoria filosófica, não é uma sabedoria teórica, mas é uma sabedoria de ação. Ah, Manuela, essa sabedoria ela aconteceu o tempo todo? Sim, ela aconteceu o tempo todo. Mas no Antigo Testamento a gente vai observar que essa sabedoria muitas vezes vai ficar oculta, né? Que essa sabedoria muitas vezes vai ficar velada por algum tempo, por algum período, tá? Porque essa sabedoria, ela trabalha com conhecimento. Deus sabe de todas as coisas. Então Deus sabia que num primeiro momento era importante que algumas informações ficassem subentendidas, que o plano da salvação fosse trago ao homem de uma forma homeopática, de uma forma de construir um determinado conhecimento. Porque se o homem soubesse de tudo, ele não conseguiria absorver. Aqui, mais uma vez, a gente vê um Deus que conhece o homem, um Deus que conhece a sua criatura. Então, você vai ver que essa sabedoria que eu estou falando aqui, né, a sabedoria plena de Deus, que é demonstrada no plano da redenção, num primeiro momento, no Antigo Testamento, vai ficar velada, vai ficar oculta. E o melhor exemplo disso é o tabernáculo. Se você for olhar o tabernáculo, você vai ver que todos os elementos falando sobre o sacrifício de Jesus, falando sobre o caráter de Jesus, sobre a missão de Jesus, vão estar ali, vão estar à vista, mas não vão ser revelados ao povo. Por que o povo não vai ter esse entendimento do tabernáculo, não vai ter essa leitura do tabernáculo? Porque não era o momento, não era a hora, mas o plano já estava sendo executado. Quando Adão e Eva pecaram, o plano já tinha entrado em ação. Por quê? Porque Deus
ama o homem de uma tal maneira que ele não consegue ficar afastado do objeto do seu amor. Ele não consegue ficar afastado da sua criatura. Então, rapidamente, Deus já sabia que o homem pecaria. Então, rapidamente, ele já elaborou um plano de redenção, tá? Para você entender a amplitude da sabedoria de Deus. Então, sim, no Antigo Testamento, essa sabedoria muitas vezes vai estar oculta, né? Porque a mente humana não alcançaria. Por isso, a sabedoria de Deus, ela não tolera, né? Ela não se aplica e não vai ser combatida por filosofia. Ela não vai ser combatida por pensamentos práticos. Por quê? Porque a sabedoria de Deus é a verdadeira sabedoria. É a sabedoria principal. Deus sabe de todas as coisas. Então, não vai ser qualquer teoria que vai abalar esse entendimento, não vai ser qualquer filosofia que vai abalar esse conhecimento, não vai ser qualquer prática que vai abalar esse conhecimento. Não, a sabedoria de Deus não tolera essas coisas. Essas coisas não são aplicáveis para a sabedoria de Deus, porque a sabedoria de Deus é muito maior, é muito mais abrangente, é muito mais infinita do que aquilo que o homem possa absorver. Manuela, me prova isso. É só você olhar no Antigo Testamento. Em todo o Antigo Testamento, Deus vai ter a maior cautela, o maior cuidado de mostrar o que ele pretende ao homem, mostrar o que ele pretendia com Israel, mostrar qual era o desejo dele através de ações e não de uma ideia, não através de uma prática qualquer, não através de um pensamento. Não. Você vai reparar que cada elemento utilizado no tabernáculo, cada elemento utilizado no templo, cada coisa que era feita nos rituais tinha uma mensagem, tinha uma intenção por trás dela, tá? E essa intenção era mostrar ao homem que Deus o amava, que Deus o queria ali por perto, tá bom? Então, as melhores ou qualquer uma das teorias humanas ou qualquer uma das tentativas humanas de destrinchar problemas a respeito da existência são demonstradamente loucura, são demonstradamente vãs, tá? Porque quando eu coloco qualquer problema humano diante da cruz, esses problemas não são nada, esses problemas não são minimamente responsáveis por qualquer coisa, porque Jesus morreu na cruz por todos os homens, para que todos os homens tivessem a oportunidade de se achegar a Deus. Não existe problema maior na humanidade do que o afastamento de Deus. Qualquer outro problema não significa nada diante do maior problema, que é o problema do afastamento causado aí pelo pecado. Então, qualquer um que tente desvendar os problemas da existência humana, qualquer um que venha com uma teoria falando a respeito disso, vai cair por terra todas as vezes que ele for confrontado com a cruz de Cristo, com o sacrifício de Jesus. Todas as vezes que esse embate acontecer, você vai ter absoluta certeza que qualquer justificativa humana não chega aos pés da solução que é Cristo. Tá bom? Então, a sabedoria de Deus, ela é muito maior. A sabedoria de Deus, ela é muito mais abrangente. A sabedoria de Deus, evidentemente, é muito mais completa e, com certeza, mais complexa. Tá bom? Então, isso que a gente está falando aqui é a introdução para que você entenda a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus, ela é manifestada a cada dia. No passado, de forma oculta, mas agora, por causa do sacrifício de Jesus e por causa da presença do Espírito Santo, nós temos acesso. Nós temos como contemplar e entender o mínimo do mínimo do que está acontecendo e qual é o propósito para que essas coisas aconteçam. E já que a sabedoria de Deus é ação, revelada através da igreja, porque a função da igreja é revelar a sabedoria de Deus e revelar o amor de Deus pelo homem, nós hoje vamos relembrar a sabedoria de Deus demonstrada
através da sua multiforme ação, né, que foi dispensada para a igreja. Ah, Manuela, por que você está falando de multiforme? Porque eu disse para vocês na introdução, não é uma única maneira. Deus não é Deus de agir de uma única maneira. Deus não é um Deus estático. Deus não é um Deus teórico. Deus não é um Deus que fica paralisado e deixando as coisas acontecerem. Não. Deus é um Deus de ação. E Ele vai agir de várias formas para alcançar o homem de várias formas diferentes. Para alcançar cada tipo de homem de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu entendimento, de acordo com aquilo que aquele homem ou que aquela mulher vai e pode alcançar. Tá bom? Então, por causa disso, Deus vai distribuir agora para a igreja o quê? Também uma sabedoria, também várias formas de atuar, várias formas de trabalhar, e através delas, obviamente, vai ficar revelado, vai ser esclarecido, aí vai ser transmitida a sabedoria de Deus, tá bom? Então vamos para a prática, né? Vamos para o desenvolvimento da aula. No desenvolvimento, acredito que faça mais sentido. Então vamos lá? Vamos para o desenvolvimento. Se eu fosse colocar aqui em tópicos, né? Eu também não dividiria em 3 tópicos, mas dividiria em 2. 2 tópicos aqui para mim são o suficiente para que você compreenda o teor e o objetivo da aula, tá bom? Então, no meu caso, eu vou dividir em 2 tópicos apenas. O autor original vai dividir em 3, tá bom? Então vamos lá, vocês vão entender direitinho. Nesse segundo trimestre, né, nós vamos observar que nós estudamos 4 categorias de dons e através deles nós observamos 3 dádivas. Ah, Manuela, mas eu me lembro que nas aulas a gente só trabalhou dom, a gente não trabalhou dádiva. Essas 3 dádivas, elas vão fazer sentido agora e vão ser reveladas ao longo do nosso processo, não só de estudo, mas durante a nossa avaliação da nossa conversão. A gente vai observar isso um pouquinho hoje. Então, nesse trimestre, nós observamos 4 categorias de dons e ficou aí subentendido 3 dádivas que o Pai, né, que o próprio Deus, vai dispensar à sua igreja para que essa igreja tenha condições, tenha capacidade de comunicar o evangelho a todos, tá? Então, o meu primeiro tópico vai estar trabalhando aqui sobre dons e dádivas. Tá? Então eu vou fazer aqui a separação dessas 2 coisas. Se você pegar dom e dádiva, todo mundo vai dizer, dom é um presente, correto? Correto. Dádiva também é um presente, tá errado? Não, tá certo. Então, dádiva e dom são presentes, são coisas dadas, coisas doadas a alguém, tá? Mas vai haver na transliteração, né? Se é que essa palavra pode ser aplicada aqui, na hora de eu jogar para o espiritual, essas palavras vão sofrer alguma modificação de entendimento. Então vamos lá? Vamos começar primeiro por dádiva. O que é dádiva? Dádivas são presentes que nós vamos receber de Deus quando nós nos reconciliamos com Ele através de Jesus. Então vamos lá. Manuela, eu me converti. Quando eu me converti, eu recebo de imediato dádivas, eu recebo de imediato de Deus 3 coisas importantes, 3 presentes importantes. E quais são eles? A primeira coisa que a gente recebe, a primeira coisa que a gente não só recebe, mas experimenta, é o amor. Já reparou que todo mundo, quando se converte dentro da igreja, a gente brinca dizendo, fulano tá vivendo ainda o primeiro amor, né? Que é aquele amor intenso, que é aquele amor animado, que é aquele amor que quer fazer tudo a toda hora e a cada minuto. Então, essa é uma dádiva que nós recebemos quando nós nos reconciliamos com Deus através de Jesus. Através de Jesus Cristo, nós recebemos essa primeira dádiva, nós experimentamos o amor. Só que esse amor que a gente está falando não é o amor humano, não é o amor vão, não é o amor que acaba no primeiro problema, não é o amor que acaba na primeira situação, não. A gente está falando do verdadeiro amor. E esse verdadeiro amor já estava sendo espelhado, já estava sendo revelado através da relação entre o Pai
e o Filho. Nesse caso aí, entre Deus e Jesus. A relação entre pai e filho é uma relação de amor. Então nós vamos observar que entre Jesus e Deus existe uma profunda relação de amor. Existe aí um sentimento que os une, tá? Ah, Manuela, aonde eu vou observar isso? Como eu vou observar isso? Se você reparar, a palavra amado, né, que traz em si, que aparece nos textos, né, principalmente no episódio do batismo de Jesus, né, esse é o meu filho amado. Essa palavra amado, ela já traz em si esse forte sentido de único amado, de verdadeiramente amado, tá? Os evangelhos sinóticos vão deixar esse termo sempre falando a respeito de Cristo, sempre falando a respeito de Jesus, de forma direta, tá? Quer seja de forma direta, quer seja de forma indireta, né? Ou de forma de inferência. A gente sempre vai observar que esse é o filho amado. Essa expressão filho amado demonstra o pleno, o total amor de Deus por Jesus, por aquele que vai executar o seu plano. Então, a primeira prova que nós sentimos do amor verdadeiro de Deus, daquele amor completo que nós sentimos quando nós nos convertemos, faz referência a esse amor que o Pai e o Filho têm. Então a expressão filho amado sempre vai fazer referência, ou sempre vai fazer uma inferência a Jesus, a Cristo. E esse amor é um amor retribuído. Jesus retribui esse amor, ou seja, esse amor, o amor dessa relação é um amor mútuo, tá? Jesus também sente amor por Deus e Jesus em ação reflete e demonstra e revela e clareia esse amor. Quando Jesus obedece a Deus. Você vai reparar que Jesus o tempo todo obedece. Em nenhum momento ele desobedece. Então você vai reparar que quando a gente era novo convertido, quando a gente se converteu, a gente queria fazer de tudo para agradar a Deus. A gente fazia de tudo para não errar. A gente fazia de tudo para não desobedecer. Esse amor é o amor que nós experimentamos, é o amor mútuo, é o amor que nos completa, é o amor que nos complementa. E esse amor entre o Pai, esse amor entre o Filho e esse amor dos dois que vai ser refletido pelo homem já existia antes da criação, tá? Embora ele não fosse conhecido pelos homens, né, como vai ser revelado através de Jesus, esse amor já existia. Esse amor do Pai e do Filho pelo homem já fazia parte, porque o amor é da própria natureza de Deus. Então Deus ama o homem, ama. Jesus ama o homem, ama. Porque Jesus e Deus são da mesma essência. Jesus e Deus têm um relacionamento, sentem as mesmas coisas. Então, se Deus, que é Deus, ama profundamente ao homem, Jesus ama da mesma forma, com a mesma profundidade, esse homem. Quando a gente vai analisar os textos e observa que Deus deu o seu único filho, o seu primogênito, o primeiro e único filho, a gente observa que só algo, um sentimento muito profundo, um sentimento muito verdadeiro faz com que alguém dê a única coisa que tem, a única coisa que ele ama, que é da sua própria essência, que é da sua própria natureza, para um outro alguém. Ele precisa ser muito envolvido, ele precisa estar muito cheio desse amor. Então o amor de Deus pelo homem é tanto que ele vai dar algo da sua própria essência, algo da sua própria natureza, que ele ama e que esse ser também o ama de igual modo, é um amor mútuo. Ele vai dar algo do seu mais profundo amor por amor ao homem. Então, quando nós nos convertemos, naquele primeiro impacto
perto da conversão, que nós sentimos aquele primeiro amor, aquela vontade de fazer tudo, é aquele amor que nós sentimos, que nos completa totalmente, significa que nós verdadeiramente estamos experimentando o profundo amor e o mais completo amor de Deus, na figura, através da figura encarnada do próprio amor. Jesus, ele é a personificação do amor de Deus. Ele é a personificação e a autorrevelação do amor de Deus pelo homem. O homem, meus amigos, ele é o objeto de profundo amor de Deus. E Deus não desiste do homem. Por quê? Porque Deus ama o homem. Deus ama tanto o homem que ele vai dar algo da sua própria essência, do seu próprio amor, da sua própria natureza, para que o homem entenda o valor e a grandiosidade, mesmo que não entenda por completo, desse amor. Então a primeira coisa que a gente recebe de Deus, a primeira dádiva, o primeiro presente que a gente recebe é o amor. Esse amor que completa, esse amor que preenche, esse amor que verdadeiramente é amor, tá? A segunda coisa que a gente recebe por causa do amor é a filiação divina. A palavra de Deus vai ser muito clara a respeito disso, porque ela vai deixar muito nítido que nós e Deus, antes da conversão, éramos filhos das trevas, tá? E o amor de Deus é tão grande que ele vai transformar um filho das trevas em filho da luz, em filho de Deus, né? Com uma única condição. Qual é a única condição imposta para que um filho das trevas, alguém que estava no mundo, alguém que estava perdido por causa do pecado, agora se torne filho de Deus, se torne filho da luz? A única condição é crer. Crer em quê? Crer no amor de Deus, que foi personificado, que foi encarnado na figura de Jesus, ao ponto dele morrer numa cruz, para que eu e você tivéssemos a oportunidade de nos tornarmos agora parte da família de Deus. Então, eu recebo filiação, recebo quando eu aceitei Jesus e recebi aquele amor e estou experimentando o pleno amor de Deus. Agora eu não sou mais filho das trevas, eu não sou mais filho do mundo. Eu sou agora filho de Deus, eu faço parte da família de Deus, porque eu criei, porque eu entendi aquilo que Deus fez por mim, aquilo que Deus sacrificou por mim, tá? Então, todos aqueles que creem, né? E creem e exercem fé através de Jesus, se tornam o quê? Filhos de Deus, porque nós nos tornamos um em Cristo. Cristo é a ligação entre nós e Deus. Cristo é a ponte que faz esse relacionamento reacontecer, tá certo? Então Jesus, que é a própria manifestação da graça do Pai, é Jesus que vai ao encontro. Olha só, um favor, né? Graça é favor. Jesus é o favor que vai de encontro ao homem, tornando agora não só amigo de Deus, mas parte da família de Deus. Então, dois presentes nós recebemos quando nos convertemos. Nós experimentamos o sentido, o amor completo de Deus, aquele amor que completa, aquele amor que nos enche de alegria, nos enche de força, porque esse é o verdadeiro amor. E agora nós não somos mais filhos das trevas, nós nos tornamos parte da família de Deus, porque é através de crer em Cristo Jesus, crer em Cristo, colocando a minha fé em Cristo Jesus, eu me torno agora parte da família de Deus. Então eu experimento o verdadeiro amor, que é a primeira dádiva, me torno filho e filha de Deus, que é a segunda dádiva, o segundo presente que a gente recebe logo assim que a gente se converte, que a gente entende que Jesus é o Filho de Deus e morreu na cruz por mim. E a terceira coisa que acontece, que é a coisa mais linda do mundo, é a participação ali da reconciliação. No total, vão existir ali quatro importantes textos no Novo Testamento que tratam sobre a obra de Cristo, né, debaixo da visão, né, debaixo do prisma da reconciliação. 4 textos vão falar a respeito disso.
O primeiro texto em Romanos, o segundo texto em 2 Coríntios, o terceiro texto em Efésios e o quarto texto em Colossenses. Esses 4 textos vão falar de forma específica sobre a obra de Cristo, fazendo sinalização para a reconciliação. A reconciliação aqui é algo muito importante, algo muito bonito, que mostra realmente essa ação de Deus por amor ao homem. A reconciliação propriamente dita, a reconciliação que eu estou dizendo aqui, ela não é uma reconciliação que fala, não é uma reconciliação que está sendo referente a ter boas relações em geral. Não, eu estou falando de uma reconciliação específica, da reconciliação entre Deus e o homem. Entenda bem, antes de nós nos convertermos, antes de nós nos rendermos a Cristo, de entendermos aquilo que Cristo fez por nós éramos inimigos de Deus, ou seja, nós tínhamos inimizade para com Deus, tá? A reconciliação aqui, ela vai tratar da eliminação de uma inimizade, ela vai acabar com uma disputa. Eu, antes de me converter, estava no caminho oposto de Deus. Eu era contrário a Deus, ou seja, Deus queria uma coisa e eu queria outra. Nós disputávamos, tá? Então, essa reconciliação não é qualquer reconciliação. É uma reconciliação com Deus. É uma reconciliação que vai eliminar a disputa, vai eliminar o que provocou a inimizade, tá? Deixa-se assim subentendido que as partes envolvidas, agora reconciliadas, não são mais hostis. Para você ter noção do que Jesus fez por mim e por você, ele arranca a inimizade. Em outras palavras, Jesus ele tira as pedras do caminho que me impediam de chegar a Deus. A Bíblia nos deixa muito claro, né? Eu já disse isso aqui, ele vai deixar muito claro que nós éramos inimigos de Deus, tá? Então, o que Jesus faz? Jesus elabora, executa o caminho da reconciliação. Ele é o próprio caminho da reconciliação. E esse caminho da reconciliação é alcançado mediante a um tratamento eficaz com a raiz da inimizade. Olha só. Quando você vai no médico para descobrir qual é o motivo da sua dor ou o motivo da sua doença, o médico vai lá e vai fazer vários exames, muitos exames, para quê? Para descobrir a raiz da inimizade, né? Qual é o problema? O que ele precisa tirar ali para resolver o seu problema? Cristo, ele morre na cruz justamente para eliminar o nosso problema. E o que nos separa de Deus? O que nos separa de Deus é o pecado. Então, dessa maneira, né, com a morte de Jesus, vai ter o tratamento para que a inimizade entre o homem e Deus seja retirada, seja eliminada. Cristo é o responsável por pôr a nossa inimizade, o nosso conflito fora do caminho. É Cristo que alarga, né? Que abre, não alarga, né? Mas que abre o caminho para que o homem possa sim voltar para Deus. Então, Jesus ele morre na cruz para sanar um problema, para resolver um problema. Qual foi o problema? Era o pecado. Só tem uma forma de resolver o problema de pecado. Qual é o problema de pecado? Como é que eu resolvo esse problema? Tendo um sacrifício, o sacrifício de alguém limpo, o sacrifício de alguém santo, o derramar desse sangue. Então Jesus vai lá e derrama esse sangue, e agora, por causa do sangue dele que foi derramado, o pecado agora vai ser eliminado para que o homem possa de novo ter ali um contato, um relacionamento com Deus. Então, quando eu aceito a Jesus, eu recebo 3 dádivas, 3 presentes: o amor. Eu sinto o amor, eu entendo o amor, eu experimento do amor pleno de Deus, eu me torno filho de Deus, eu faço parte da mesma família de Deus por causa de Jesus, porque somos unidos agora em Cristo, porque foi Cristo que ligou a nossa relação.
tá? E eu sou agora um reconciliado, ou seja, não sou mais inimigo, eu sou amigo de Deus. Aquilo que me impedia de alcançar a Deus não me impede mais por causa do sangue derramado por Jesus. O pecado que me impedia de interagir com Deus agora não existe mais por causa de Jesus. Jesus agora, ele é o que vai fazer ele vai ser o nosso mediador. É ele que vai ser o responsável por nos limpar para que possamos nos aproximar do Pai. Então, Deus continua dando. Deus continua sendo sábio. E Deus é tão sábio que sabe que o homem vai continuar pecando. Deus sabe que o homem vai continuar tendo dificuldades. Então ele coloca Jesus ali como algo perpétuo, algo infinito, como algo eterno, para que o homem tenha a possibilidade de experimentar a misericórdia dele e voltar, experimentar a misericórdia dele e voltar, porque realmente a carne humana já está corrompida, tá? Então nós recebemos aqui 3 presentes de Deus. Esses 3 presentes de Deus demonstram a sabedoria de Deus. Primeiro, Deus revela o seu amor. Depois, através do caminho que ele fez com Jesus, do plano que Deus elaborou, eu agora me torno filho de Deus. Através de quem? Através de Jesus, que é o filho do próprio Deus, né? E eu tenho aqui a reconciliação. Deus elimina. Deus elaborou um plano de uma tal forma de eliminar o quê? Eliminar o pecado, para que o homem consiga retornar para ele. Então, só nesses 3 dádivas eu já poderia ter encerrado a aula por aqui, porque eu já provei para você as multiformas da sabedoria de Deus, como Deus utiliza a sua sabedoria para pegar o objeto do seu amor, que é o homem. Mas ele não para por aí, ele sabe que tem mais coisas, mais homens precisam ser alcançados. Então ele vai dar o quê? Ele vai dar dons. Ele vai dar agora dons a quem? A alguém específico. Ele vai dar dons à igreja, tá? Numa leitura espiritual, para diferenciar dom e dádiva, já que significam a mesma coisa, eu vou definir aqui de outra forma, tá? Dons são ferramentas dadas por Deus para que a igreja possa cumprir o seu objetivo. E qual é o objetivo primário da igreja? Me falaram, ide por todo mundo. Ide por todo mundo é uma ordenança e uma das formas, um dos caminhos utilizados para pregar o evangelho. Mas o que adianta aí eu não saber o que falar? A visão primária da igreja, a missão primária da igreja é comunicar o evangelho, tá? Essa é a função primária da igreja. Ir é uma ordenança, eu tenho que ir, mas ir para quê? Para comunicar o evangelho. Essa é a missão da igreja. Então a igreja agora, Jesus morreu na cruz, Jesus ressuscitou, o Espírito Santo desceu para dar continuidade ao projeto de redenção. Deus estipula a igreja, Deus cria a igreja, Deus forma a igreja. E qual vai ser a missão da igreja agora? A missão da igreja vai ser comunicar todo o plano que Deus fez para resgatar o homem. Então, Deus vai dar dons, Deus vai dar ferramentas aos homens. E para que vão servir essas ferramentas? Essas ferramentas servem para testificar o evangelho, para confirmar o evangelho, tá? Então nós estudamos alguns dons, né? As 4 categorias de dons aí que nós observamos nessa aula sobre dons espirituais e dons ministeriais. Vamos dar uma olhadinha nelas? Então a gente vai começar a falar, vai começar agora a relembrar aquelas 4 categorias que vimos até aqui. A primeira categoria são os chamados dons de revelação. Essa categoria vai compreender os seguintes dons: palavra de sabedoria, palavra da ciência e discernimento de espíritos. Esses dons são dons literalmente, né? A própria categoria já diz, dons de revelação, ou seja, dons em que Deus revela ao portador dessa ferramenta coisas específicas para que ele possa confirmar a obra, para que ele possa confirmar não só a manifestação, como a capacidade que Deus tem de saber todas as coisas,
além de instruir aquele que carrega a ferramenta a melhor forma de proceder ou até mesmo com que ou quem ele está lidando numa situação. A segunda categoria que nós estudamos é dos chamados dons de poder, ou seja, dons que vão ali manifestar o poder sobrenatural de Deus. Essa categoria compreende os dons da fé, da cura e operação de milagres, tá certo? Operação de milagres e cura, uma vai acabar interferindo na outra num determinado momento, mas o que as diferencia, né, na prática é que a operação de maravilhas ela vai ela vai transgredir uma lei da física, ela tem a capacidade de mudar o estado físico ou a matéria. A terceira categoria que nós estudamos nesse segundo trimestre foi a categoria dos dons de expressão, ou seja, dons ali que vão transmitir uma mensagem ou um determinado conhecimento, tá? Estão entre eles o dom da profecia, o dom da variedade de línguas e o dom de interpretação de línguas, tá? Lembrando que variedade de línguas e interpretação de línguas andam juntos. E o dom da profecia comunica uma mensagem divina para uma determinada igreja ou para uma pessoa em si. O quarto e último dom é uma categoria específica, né? Que vai ali especificar um determinado grupo. Nesse caso, são os chamados dons ministeriais. Os dons ministeriais são dons para a liderança, para que os governantes da igreja tenham ali ferramentas para que ele possa conduzir o aprisco da forma certa, da forma ali adequada, da melhor forma possível. Dentre esses dons estão compreendidos, obviamente, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Mas aí você vai virar para mim e vai falar assim: ah, Manuela, mas a gente não só viu os dons, a gente viu também os chamados auxiliares. Por que os auxiliares eles foram incluídos nesse estudo? Por justamente serem os auxiliadores desses líderes que carregam esses dons. Olha só, aqui é importante que você entenda como a revista ela foi elaborada. Ela foi elaborada para que todo mundo compreenda a sua função dentro da igreja com o propósito de comunicar o evangelho. Vai ter aquele que vai sair para comunicar esse evangelho e vai ter aqueles que vão ficar e vão construir a igreja, vão dinamizar a igreja de acordo com o propósito que é comunicar o evangelho. Então, a liderança da igreja tem uma categoria específica para ela. Lembra que quando eu separei dádiva e dom, eu separei esses dois de acordo com um grupo específico? Dádivas todo mundo recebe. É a primeira coisa que a gente recebe quando se converte, né? É um presente de fato. Quando a gente fala de dons, dons são específicos. Os dons de expressão, os dons de expressão, os dons de poder e os dons de revelação são os dons que estão para toda a igreja. Todo mundo vai receber esses dons. Se buscar, se for da vontade do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus vai dar esses dons. Já os dons ministeriais, não. Os dons ministeriais são dons ali específicos para a liderança, para aqueles que vão organizar, vão governar a igreja de uma determinada forma. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, tá? Os auxiliares são aqueles que estão se preparando para se tornarem ali líderes. Então, dentro dos auxiliares, é importante que eles também fossem estudados, porque como a intenção desses auxiliares é de alcançar a liderança, se essa for a vontade de Deus e se essa for a competência que o Espírito Santo distribuiu a esses auxiliares, né, de alcançar esse posto de liderança dentro de uma igreja, eles precisam também não só estarem incluídos nesse estudo, mas também
corresponderem às necessidades morais e espirituais de forma individual. Então nós estudamos os dons espirituais, que são os dons que estão dispensados a toda a igreja, mas também no final nos focamos nos dons específicos. Específicos a quem? Específicos ali à liderança. Os auxiliares entram porque eles também precisam manifestar dons espirituais para que eles possam, de novo, de acordo com a vontade de Deus e a determinação do Espírito Santo, alcançar ou não um determinado grau. Então nós estudamos os presbíteros, bispos, anciãos e diáconos. Lembrando que cada um deles vai receber o dom, de acordo ali com o que cada um foi chamado. Ah, Manuela, mas você está falando na aula de hoje sobre a multiforme sabedoria de Deus e a revista vem falando sobre esses dons. Aparentemente não faz sentido de tudo aquilo que você começou a falar. Isso faz muito sentido, senhores, porque é a multiforma. Deus tem várias formas de alcançar o homem. É literalmente uma entrega de ferramenta. Dentro da nossa aula presencial, eu fiz uma brincadeira, Eu dei um martelo para um, dei uma chave de fenda para outro e dei um alicate para outro. Olha, o martelo serve para martelar. Tem gente que é como um prego, que precisa ser resolvido com um martelo. Tem gente que tem um fio desencapado, tem um fio fora do lugar, vai precisar do alicate. Tem gente que precisa acertar um parafuso, de firmar algo. Então a melhor ferramenta é uma chave de fenda. Os dons, eles são ferramentas para que a igreja utilize de acordo com a necessidade para que o evangelho seja anunciado, para que o evangelho seja pregado. A sabedoria de Deus está aí, nessas variadas formas de manifestação do seu poder concedido à igreja, das diversas formas de manifestação da sua graça, do seu amor e da sua misericórdia através da igreja, para que o homem seja alcançado. Todos esses dons que nós estudamos, eles nada mais são do que reflexos da sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus tem um único e irremediável propósito. Que propósito é esse? Alcançar a alma perdida, alcançar o objeto do amor de Deus. E o objeto do amor de Deus é o homem. É óbvio que a igreja tem que manifestar esses dons, porque um homem que está doente, Deus não gosta de ver a sua criatura doente. Então tem que ter algo para que esse homem seja curado, para que essa mulher seja curada. Existem coisas que o homem precisa e necessita que só Deus pode fazer, que só Deus pode atuar, que só Deus pode agir. Então Deus utiliza literalmente a igreja como um instrumento da sua ação de amor, da sua ação de resgate, porque o ministério da redenção já é de Cristo Jesus. Então, para que nós estudamos todos esses ministérios, incluindo os ministérios auxiliares? Nós estudamos todos eles para entendermos, primeiro, que Deus é sábio. Segundo, que Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer e da maneira como Ele quer. E terceiro, que tudo isso é para a honra e glória dEle, para manifestar o seu amor na terra. Então, a principal e a prioritária função da igreja é refletir essa sabedoria, é mostrar, contar ao mundo que Deus é sábio, tão sábio e ama tanto o homem que elaborou todo um plano para que o homem tivesse a oportunidade de experimentar o amor, a filiação a Deus e principalmente fosse reconciliado com o
Criador. Então, nessa 13ª aula, você aprendeu a respeito de duas coisas que a gente não tinha visto até aqui. A primeira, a respeito da manifestação e da ação da sabedoria divina. A segunda coisa é a respeito dos primeiros presentes que nós recebemos, das primeiras dádivas, que é o amor, que é a reconciliação e que é a filiação a Deus. E também podemos observar, que através de todos esses dons que nós estudamos, eles servem apenas como ferramentas para testificar aquilo que nós já conhecemos e levar ao homem, levar ao mundo essa informação, a informação do amor e da misericórdia de Deus. Aí vão me perguntar: ué, Manuela, tudo bem? Essa é a função da igreja. Eu já entendi isso. Já entendi que os dons são ferramentas, que os auxiliares estão se preparando, para liderar esses núcleos de ação, a igreja como núcleo de ação de Deus. Então, por que em determinados dons era tão importante a definição? Era tão importante para que cada um saiba para o que foi chamado, para qual função você foi designado. Cada membro de uma igreja é uma parte da engrenagem do plano, é uma parte da engrenagem da divulgação do amor de Deus, do Evangelho de Cristo, da boa nova da redenção. É por isso que todas as vezes que falamos de dons ministeriais, era sempre colocado um perfil. E no texto base dessa aula, que foi escolhido, vem falando sobre dispenseiros. Meus irmãos, nós nada mais somos do que mordomos. Nós não somos donos de nada. Nós somos mordomos de Cristo. E todo bom mordomo, num determinado momento, vai ter que prestar contas ao Pai. É por isso que o homem ele é uma figura tão importante para Deus que todo mundo, todo aquele que foi chamado para cuidar do rebanho, tem que ter um caráter íntegro, tem que ser um bom dispenseiro, tem que ter uma boa conduta, não pode se colocar a mão em algo santo, em algo designado para o projeto divino de qualquer maneira. Você tem que ser um diácono irrepreensível, um presbítero irrepreensível, um ancião irrepreensível, um pastor irrepreensível, um doutor irrepreensível. Você tem que ser um profeta irrepreensível. Todos aqueles que são líderes de uma igreja, todos aqueles que pertencem à igreja, têm que viver em santidade, têm que atender ao perfil, porque se tiver alguma mancha, a sabedoria de Deus e o amor de Deus não vai ser transmitido. Vai haver um impedimento para essa transmissão. É por isso que todos nós devemos buscar e alcançar a santidade. Ser crente significa renunciar às minhas vontades, renunciar ao mundo, para que a palavra de Deus, a vontade de Deus, seja transmitida e refletida através de mim. Tá bom? Então, essa foi a conclusão da aula de hoje. Desculpa aí alguns cortes que houveram, alguns problemas técnicos, mas essa é a visão da aula de hoje. Então, vamos para a conclusão definitiva? Vamos lá? A conclusão definitiva da aula de hoje vai chegar à seguinte conclusão. Nesse segundo trimestre de 2021, nós aprendemos sobre as funções e ferramentas que Deus nos concede para realizarmos com efetividade, ou seja, de forma efetiva e com ação, a sua obra, que consiste em levarmos o Evangelho. Cada passo desde a criação, cada passo que nós observamos desde a criação de todas as coisas até os últimos dias da existência humana, vemos em tudo isso, até mesmo no fim, nós conseguimos enxergar o caminho que foi traçado por Deus para alcançar o objeto do seu amor, para alcançar o homem e trazê-lo de volta para a sua convivência. Cada coisa que recebemos de Deus como presente, como ferramentas para transmitir e refletirmos o amor de Deus a toda a criatura. E nós, como Igreja de Cristo, somos responsáveis
por essa tão grande missão de apregoar o verdadeiro e único Evangelho. Espero que você tenha compreendido até aqui. Desde já eu te agradeço a sua companhia nesse segundo trimestre todo de 2021 e já convido você a continuar nos acompanhando nesse terceiro trimestre. Lembrando que nós já voltamos para as nossas aulas presenciais. Então, se você já se sente apto, venha para a nossa sede na Rua Marco Polo, número 216, na Vila da Penha, que eu, juntamente com toda a equipe de escola dominical, vamos ter o maior prazer em te receber lá, tá bom? Se você quer vir como visitante, já seja muito bem-vindo. Se você é da nossa igreja, nós estamos te aguardando lá com o coração aberto. Fique tranquilo, não esqueça de trazer a sua máscara e fique tranquilo porque a gente está lá seguindo todas as recomendações sanitárias, álcool gel, separação, tudo bonitinho para que possamos continuar realizando a obra e principalmente continuarmos atendendo a necessidade de ensino da igreja. Amém? Eu aguardo você. Na nossa próxima aula vamos estar começando o terceiro trimestre de 2021 e eu te aguardo até a próxima aula. Fique com Deus.